Oi, gente, quero retomar então o assunto suicídio porque ele tem tomado uma proporção na sociedade que tem mais assustado do que propiciado debates sobre o tema, né? Nós chegamos a um ponto em que muitas pessoas acabam com medo de educar seus filhos e adolescentes porque teme que essa criança ou esse jovem possa cometer um ato insano em razão de uma dura que levou, de uma orientação um pouco mais adequada, inclusive, né? Porque tal é o momento que vivemos de adoecimento social. Quando a gente fala em adoecimento social, nós temos obrigatoriamente que pensar na nossa saúde mental de cada pessoa e do conjunto dessa população em relação à sua maneira de viver, suas crenças, suas particularidades, tanto nos núcleos mais próximos, quanto no trabalho, quanto na vida social como um todo, em relação à manutenção ou não do tipo de política que rege a nossa vida em comum. Então, foi isso que eu quis dizer quando eu coloquei no anterior que essa política de um excesso de moralidade leva muito mais à ideia de se criar mundos diversos, onde, isso é absurdo, eu não aceito, tá acabando com a família brasileira, tal comportamento. E o outro em que tudo pode, tá liberado geral para tudo, para qualquer coisa. Isso é um equívoco e uma oportunidade para que os políticos não tomem tento a fazer o que lhes deve como obrigação, que é refletir sobre as necessidades do seu povo e criar as políticas públicas que favoreçam as pessoas a encontrar caminhos para nutrir as suas necessidades e dar vazão àquilo que não é adequado. Então, é nesse sentido que o Cassorla também fala da sociedade que morre quando não pensa. Lembra que eu tenho falado para vocês? Pensar é um exercício. Assim como nós devemos fazer o exercício físico, nós devemos fazer o exercício mental para refletir sobre todos os assuntos que vão surgindo e não criar oposição. Isso eu quero, isso eu aceito, isso pode. Isso eu não quero, não aceito, não pode. Quem somos nós para poder ou não poder alguma coisa? Então é nesse sentido também que eu chamei a atenção para para a estatística de mais homens mortos por homicídio e por suicídio, em razão da fragilidade masculina que não é falada, é outro assunto tabu. E a sociedade impõe alguns comportamentos para o homem, e principalmente para o homem contemporâneo, que não dá conta, não dá conta. Então nós temos que aprender a pensar nisso. Nos próximos vídeos que eu falarei, vou comentar sobre o que é esse machismo, que ao contrário do que muita gente pensa, não é um comportamento só do gênero masculino. Machistas somos todos nós, principalmente quando pensamos pouco, porque aí nós ficamos presos a algumas ideias muito cristalizadas que já estão em transformação na sociedade e nós temos que aceitar essas mudanças, essas ideias, a diversidade, para que a gente possa recuperar a nossa saúde. O que acontece? Lembra de id, ego, superego? Se a pessoa vive presa
no id, que é o mundo da satisfação imediata dos desejos, ela não consegue pensar, ela nega a realidade, que é o que a gente tem visto mais ultimamente, uma predominância no existir de todos nós de negar a realidade e querer soluções mágicas ou criar os bodes expiatórios para satisfazer nossas angústias e achar que está tudo bem. Quanto mais um grupo, uma sociedade, uma família cria um bode expiatório, mais ela mostra o quanto ela está adoecida. Seus membros estão adoecidos. E se as pessoas não querem pensar nisso, elas escolhem então uma pessoa, um partido, uma religião, qualquer coisa para ser a expiação daquele mal que ela não suporta nela própria. E ela fica achando que está confortável com isso. Tem a pessoa tonta, o partido menos adequado, qualquer coisa que se elegeu, para ficar com a carga toda do que é ruim. E eu tô bem. Erro total. Quanto mais isso acontece, mais está mostrando a doença do núcleo. Um grupo relativamente saudável tem que ter uma circulação entre todas as pessoas sobre a dificuldade de lidar com tal assunto, né? Então, não se pode ter a ovelha negra apaga, porque esse é um termo também que a gente vai conversar quando a gente falar de racismo. Mas a pessoa que fica incumbida dos males, né? E isso dificulta a possibilidade da pessoa aprender a lidar com a realidade que ela tem. Então, o que eu quero pontuar para vocês, nós estamos vivendo uma transição, uma diversidade social que nos cabe pensar, refletir a respeito para limpar até de cada um de nós o conservadorismo exagerado, a ideia errônea sobre ética e moral, sobre comportamento sexual, sobre a forma com que a outra pessoa está escolhendo viver sua vida. Nós não temos controle sobre isso, nem devemos ter respeito e aceitação. E aí pensa, enquanto jovens que se matam porque sabem que não tem uma aceitação social da sua forma de pensar, né? Digamos, vamos pegar o exemplo da sexualidade, que é algo muito forte ainda, porque é outro tema tabu. E aquele jovem fica assustado ou assustada com o que ele terá que enfrentar, e então ele se automutila, se autoagride, se mata. Mata essa parte da dor, achando que é só aquilo, e na verdade acaba tendo o fim de si próprio. Uma pessoa fantástica também para que vocês pesquisem mais é o professor Neuri Botega, um psiquiatra da Unicamp, que eu tive também o prazer de conhecer quando trabalhava numa comunidade de recuperação de dependência química. O professor Neuri estava iniciando a pesquisa dele do mestrado, e ele enveredou por essa área, e é um especialista, amigo do Cassorla, deve ter sido discípulo também. Então é um professor fantástico que tem tratado, tem colaborado muito para que esse assunto possa vir a ser debatido nas famílias, escolas, grupos, enfim, de modo geral. Outra coisa que eu quero lembrar, existe o CVV, Centro de Valorização da Vida. É um grupo que existe há muito tempo e é uma organização fantástica que fica por trás e a gente não conhece, não valoriza, né? Um centro que é especialista na prevenção ao suicídio e no apoio à pessoa e às famílias. Então, 188 fica
a dica para ser compartilhada